Oi, pessoal, eu estou aqui com um grande amigo, um irmão, grande no tamanho, grande no coração, direto da Praia Grande para todo o Brasil e o mundo, Humberto. Bem-vindo, Humberto. Muito obrigado. Você tá bom, meu irmão? Tudo Paz de Jesus. paz, tudo certinho com você? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria estar falando com você. Ô, Humberto, a gente está fazendo uma série testemunhando sobre a força da palavra. Muita gente não escuta ou não aprendeu a ouvir, ou não consegue, ou não percebe, enfim. E você tem uma história que eu pensei quando pensei em gravar essa série, foi uma das pessoas que eu me lembrei. O Humberto não é padre, né, Humberto? Não, não. Eu não tive essa coragem. Você é casado. Sou casado. Tem quantos filhos você tem? Tenho uma filha, Luana, e Luana, dois netinhos, dois netinhos. Alicia e Tiago Abel. Mas me diga uma coisa, você sempre teve fé? Não. Quando você começou assim, pessoas que não escutam, que não entendem, que não ouvem e não dá para entender, até os meus 33 anos de idade, eu era uma dessas pessoas. Conta pra gente, como é que você vivia até os 33 anos de idade? Até os 33 anos de idade, na verdade, dos 19, realmente dos 19 aos 33. Tive um momento muito difícil, mas antes dos 19, eu tive uma vida comum, como todo jovem, muito bem formado, nascido num lar católico, uma casa católica, inclusive um tio padre entre nossa família, entre nós, participava da igreja, frequentava a igreja, mas frequentava de corpo presente, não com o coração, não com a alma. E não entendia nada. Aos 19 anos, aí começou um acidente na minha vida. Qual foi o acidente? O acidente foi quando eu entrei no mundo das drogas. Álcool, droga. O álcool já vinha já desde os 12 anos de idade. Tá, então vamos por partes. Qual foi a primeira droga? A primeira droga foi álcool. Na adolescência, com os amigos, aquela Na vida. infância mesmo, na infância mesmo. Com 10 anos, 11 anos de idade, já bebia o restinho da cerveja do pai, o restinho da caipirinha do tio, aquela, aquela bebidinha vinho doce, licor doce, as bebidas mais fraquinhas e que depois ficava bêbado e que era gostoso. E você se considera uma pessoa que se tornou um alcoólatra? Sim, sim, eu me tornei um alcoólatra. Quando? Com que idade? Eu me tornei um alcoólatra com 16 anos, 17 anos de idade. Eu já tinha necessidade de consumir álcool, E aí né? você Era uma consumiu, necessidade. aí você passou a consumir de maneira desenfreada? Não, não. É como diz todo alcoólatra, socialmente. E por que Né? você disse que era alcoólatra? Porque eu queria beber, eu precisava beber. E muitas vezes para me encorajar em tomar algumas iniciativas, para ficar alegre, eu não, para melhorar o meu humor, para alterar algo em mim que eu não tinha. E a bebida me fazia isso, né? E era, na verdade, era um paliativo que eu utilizava para consumir o álcool. E aí você começou a intensificar? Aí comecei a intensificar, 17 anos, 18 anos, ainda no exército, com os colegas soldados no exército, bebendo. E aí saía para as baladas, era soldado do exército, então a gente saía para as baladas, achava que estava protegido porque era militar. E aí é que a gente bebia mesmo, Então você né? bebeu muito? Muito, muito, ia para muitos shows. Eu morei no Rio de Janeiro. Dos 15 anos até os 30 anos eu morei no Rio de Janeiro. Então eu ia para os shows de rock, essas bandas aí, Rock em Rio, todo esse movimento, né, de direta já,
E a que esse droga, tempo aí, e a droga já começava a me rondar. como é que começou a história da droga? Começou a história da droga aos 19 anos de idade. 19 anos, quando até dentro da própria escola, um lugar que a gente acredita que está lá para estudar, para fazer amigos, para aprender, e ali me foi oferecida por uma moça a droga. E eu era um repressor da droga porque eu fui policial do exército, mas eu já não estava mais no exército, tinha acabado de sair. E aí você E, aceitou? e aí eu aceitei. Eu Qual foi aceitei. a primeira droga que você A experimentou? primeira droga foi cocaína logo de cara. Foi cocaína logo de cara. Aí eu me assustei com ela, né? Me assustei, mas não. O vício ele é devastador. Ele vai te envolvendo de certa forma que você vai aderindo. E eu morava sozinho. Eu não tinha meus pais, eu não tinha ninguém para me policiar, para me administrar. Então, como diz por aí, né? Eu era livre. Então, que bom, eu já faço uma observação, que bom quando os pais estão por perto e podem policiar, né? Oh, maravilha, é maravilha. Eu sempre falo para minha filha, nas minhas palestras, que eu falo para os jovens sempre busca a independência. Só que mal sabe ele que essa independência é a maior perda que o jovem tem. Porque a independência é irresponsável, embora os meus pais me deixaram independente porque achavam que eu era cabeça feita, um bom menino, e era mesmo, mas caí. Humberto, você não teve uma referência cristã? Você não foi marcado lá na primeira infância ou até os 12, 13 anos, 15 anos, antes de tudo isso? Você não chegou a ter uma experiência com Deus naquele início da sua caminhada? Não, não. A minha única experiência com Deus, de igreja, que eu tinha foi ainda na infância, na primeira infância mesmo, 6 anos, 7 anos, em que minha mãe ia para a igreja fazer faxina e eu ia ajudar ela, e eu ficava lá escorregando no sabão. O que ficou guardado na minha mente foi isso. Desse Você tempo, nunca chegou a ouvir não, Deus. não, nunca cheguei a ouvir Deus nesse tempo e nunca cheguei a participar de missas. Muito difícil, era muito difícil. Então deixa eu fazer uma pergunta sobre esse mistério, porque nessa série a gente tem falado sobre as maneiras diferentes de Deus falar. Deus fala por um pai, Deus fala por uma palestra, Deus fala por uma música, Deus fala por um filme, Deus fala por um aperto, Deus fala por uma necessidade, né? Claro, ainda outro dia eu entrevistei um padre e ele dizia que a gente tem que estar atento. É verdade. Então, você encararia dessa mesma forma? Você não estava atento? Você não tinha o ouvido educado para ouvir essa voz que fala conosco? Verdade, eu não estava preparado nem educado, até porque a gente tinha uma vida muito rotineira, a vida comum do mundo. Não E aprendeu. que, e que assim, o meu pai, minha mãe, ensinava muito a gente as coisas tradicionais, triviais, mas a religiosidade, ela era colocada de lado, embora o meu pai, um homem, eu conheci o meu pai, eu vi o meu pai, um homem devoto de Nossa Senhora Aparecida, que todos os dias, quando ia dormir, se ajoelhava no pé da cama e fazia a sua oração, e quando acordava, se ajoelhava ao pé da cama e fazia a sua oração. Ele já é Mas falecido? ele não ensinou isso para nós. Quer dizer, ele ensinou que a gente observasse. Mas ele falou: olha, eu faço isso porque Nossa Senhora é nossa mãe e a gente precisa orar, a gente precisa rezar. Não. A família se reunia na mesa, mas nós não tínhamos um momento de espiritualidade. Tá. Embora o meu pai sendo um cristão. E ele já é falecido? Não, meu pai é vivo, devoto de Nossa Senhora ainda. Tá bom. E aí aos 19 anos, sem referência, sem escuta, sem perceber, sem notar,
você foi enveredando cada vez mais por aquilo que te envolveu. Foi isso mesmo. A droga. E você cresceu nesse consumo? Aí eu fui afundando cada vez mais, como é a estatística, né, de todo dependente de droga. Você se tornou um dependente? Eu me tornei um dependente ao extremo. Como é que é o extremo? O que, que você Ao chegou a viver? extremo eu cheguei no crack. Eu cheguei no crack e nessa chegada ao crack, chegou um determinado momento em que o estágio em que eu estava da dependência e da degradação humana que eu me tornei, eu percebi, eu levei à conclusão de que a minha família não merecia ter uma pessoa como eu dentro de casa. E aí eu fui para as ruas, fui mendigar. Você morou na rua. Morei na rua por 8 meses. E você morava na rua onde? Em que Eu cidade? morava em Santos. Na entrada de Santos tinha uns vagões de trem abandonados. E aí eu fiquei morando naqueles vagões de trens com outros drogados. Vocês só faziam se drogar, só isso? Só drogar, só drogar, só drogar. Não Só comia, não... não comia. Comia assim do lixo. Ia lá no lixo lá do supermercado, pegava um bocado de comida que o mercado jogava fora. E aí cozinhava, fazia aqueles panelão, aquelas latonas de comida, e ali a gente se alimentava ou ia pedir nas casas. Você achou que ia morrer? Não, eu queria morrer, mas nunca consegui. É uma Hoje em verdade. dia, Na verdade, era assim, eu ia dormir chapado de droga e de álcool, esperando que a morte me pegasse nessa noite. Mas ela nunca vinha. E aí vinha um novo amanhecer e sabia que aquele sofrimento ia continuar. E sabia que era um sofrimento, mas o drogado sofre? sofre, sofre. Por Ele quê? não se diverte, ele não se diverte. E não é por alegria, não é por felicidade. O drogado sofre. Ele é um escravo? Ele é um escravo, ele é um dependente. Não tem assunto, não tem conversa, não tem Não sentimento, tem não tem nada? nada, nada, Quais nada. eram os sentimentos que você mais sentia? O sentimento que eu sentia era de pesar do tempo bom. Era uma tristeza profunda da minha família lá longe, embora estava tão perto, e eu ali, me estragando, como o filho pródigo, né? Me fartando das lavagens dos porcos que eu nem podia comer. Bom, aí acontece uma virada. Como é que é a sua virada? Olha, a virada foi numa hora em que o meu irmão me achou na rua, fez um convite para voltar para casa, eu não fui. Aí a minha mãe, ele falou para minha mãe onde eu estava, minha mãe foi lá no mesmo lugar e me chamou para voltar para casa. Eu voltei para a casa dela. E nesse caminho, na casa dela, eu continuava um drogado, eu continuava um dependente da droga. Um dia, a minha mãe chegou para mim e falou, né, filho, eu não estou aguentando mais você nessa vida. Você tem que sair dessa vida, porque mamãe está com medo, está achando que a qualquer hora... Sabe aquela história que a gente vê na televisão do filho que mata a mãe, mata o pai por causa de droga? Aí eu, tá, mãe, sei, o que que tem? Falei, eu estou achando que isso vai acontecer comigo a qualquer momento, que você vai me matar por causa de droga. Eu falei, não, mãe, então eu virei um monstro? É, filho, você virou um monstro. Aí eu, ai, mãe, me leva para uma casa de recuperação, porque eu não sou um monstro, eu sou seu filho. E aí, nessa hora, eu fui para uma casa de recuperação, uma casa católica, e que me acolheu. Até aí, ainda não teve um encontro com Deus, não teve uma escuta. Foi uma escuta do clamor da minha mãe que me acordou. Muda de vida ou você vai acabar acontecendo isso mesmo. Você foi e ficou? Eu fui e fiquei. E que momento
momento, o que começou a acontecer? Porque no primeiro momento, do jeito que você fala, era como se fosse só um lugar que você estava acolhido e nada mais. Isso, para uma necessidade de desintoxicar. Ok. E quando que começa uma virada? A virada começa quando eu já entrei na casa e comecei a escutar nas orações de que Deus, porque lá a gente comungava todos os dias de manhã, eu não comungava porque eu ainda estava no processo, né, de iniciação, e aí eu não comungava ainda, até porque eu não tinha confessado ainda, não tinha conversado com o padre, mas eu já tinha feito primeiro a Eucaristia e anteriormente, né, na minha vida, né? E aí, mesmo fazendo a primeira Eucaristia, eu não tinha o conhecimento de Jesus Cristo. Aí era aquela coisa, né, que a gente conhece. E aí eu na caminhada fui percebendo algo especial acontece, algo diferente acontece. Tem alguma coisa que pode mudar minha vida. Deus começou a falar. É. E aí Então a sua primeira escuta foi pela visão? foi pela visão. Foi pela visão. Você Eu começou a via, perceber algo diferente ali. Só isso. exatamente, só isso. Vendo, fazendo as orações e vendo. E nesse momento, vendo, eu comecei a cobrar. Eu escutei a verdadeira escuta. Quando eu escutei Deus pela primeira vez, foi 15 dias depois que eu estava interno, né, na casa de recuperação, que uma irmã da Casa do Povo de Deus, até você teve o prazer de ir lá nessa casa, e aí eu sentado naquela capela, a irmã fez uma pregação que tocou no fundo da minha alma. E aí quando eu Olha, saí de lá, peraí. Faz um resumo já pra gente. Porque assim, para muitas pessoas, ir por ir, eu escuto isso demais. Ah, eu vou, mas eu não quero estar lá, eu vou por obrigação. é, Então você foi por obrigação. fui Eu vou ficar lá só por ficar, você ficou só por ficar. purificar. Então fala pra gente dessa ação misteriosa, como é que você percebe duas ou três coisas? Eu já estou me adiantando aqui para ajudar. Certo. Você começou a primeira coisa que você falou que você começou a ouvir naquelas orações, acho que sobre o amor de Deus que você comentou. Sobre o amor de Deus. E aí você começou a ouvir algumas informações, vamos falar assim, Isso, né? isso. Que te chamou a atenção. Deus faz algo de bom. Deus Você transforma não sabia? corações. Você não Não, sabia? não, Você não não sabia que Deus escutava. faz algo bom? Vem aquilo que você falou no começo. Podia até escutar, mas não entendia e não queria escutar. Aliás, não é que não queria escutar, é aquilo que Jesus fala. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça, você não tinha ouvidos ainda. Não tinha ouvido ainda. Ok. E ali você começou a escutar alguma coisa. Alguma coisa começou a te chamar a atenção pelas frases que eram faladas, Pelas pelas orações. orações que eram ditas, pela maneira de chamar Deus, ou de intitular Deus, ou de citar uma palavra. Enfim, quando você já está no fundo do poço ali, parado, quase que por conta daquele momento e nada mais. Não tem mais para onde correr. É, E aí a segunda coisa que começou a acontecer foi que você começou a ver ver. algo diferente. É isso? Inclusive naqueles que já estavam no final da caminhada, que você via um comportamento diferenciado, um comportamento de alguém que caminhava diferente do mundo, mesmo estando do mundo, que a fala deles era uma fala quase igual à fala das irmãs, que eram freiras consagradas, servas de Deus. E aí você vê uma pessoa que viveu nas drogas, que foi matador, que foi assassino, que foi ladrão, e de repente a pessoa está falando como, vamos dizer assim, como um consagrado. E Então aí você vê você o pode. testemunho, o testemunho, Tá, o testemunho. mas o ambiente faz uma diferença.
É, com certeza. O E lugar. aí eu vi Lá onde aqueles você que. estava, você era o mesmo, só que você não ouvia, ninguém Não, falava. Eu estou não, me lembrando de São Paulo. Como é que vão acreditar se não tiver quem fale? quem fale. É verdade. E aí eu fui percebendo essa mudança e vi assim, aqueles que comungavam, havia uma mudança no caminho. A cada dia que eles caminhavam, eles iam melhorando o tipo, o jeito de falar, o jeito de rezar, não resmungavam, não murmuravam, tomavam uma bronca, aceitava. Foi tudo então acontecendo ao mesmo tempo ou teve um momento chave? Teve aquela pregação da irmã, mas Foi. foi uma palavra-chave pelo que você está falando, não. Você foi sendo amolecido. É, isso era, e foi muito pouco tempo. Foi em 15 dias, 2 semanas. 2 semanas eu tive ali observando, porque Deus me deu essa graça, já era uma obra de Deus, de vai observando, vai olhando as pessoas, vai olhando os seus irmãos e vai vendo que eu posso mudar eles. Que horas você percebe, que momento você destaca, que você acredita que você começou a conseguir ouvir? Foi quando a irmã fez essa pregação. Eu não me recordo a palavra, né, da Bíblia que a irmã pegou e fez a pregação, mas ela fez em 3, 4 versículos, ela fez uma pregação de pelo menos uma meia hora. E aí, quando ela falou aquilo tudo, eu falei, como que ela consegue falar meia hora dentro do assunto, sem sair do assunto, e tocou, e que coisa extraordinária, isso é uma obra maravilhosa, e eu saí dali de dentro daquela capela, desejoso de ser que nem a irmã, aprender a falar a palavra de Deus e falar como a irmã. Eu queria falar a palavra de Deus. E aí eu sentei no banco e comecei, e peguei a Bíblia e falei, Senhor, eu quero falar como a irmã lá dentro. E aí o Senhor falou assim, é só pedir. Estou pedindo, Senhor. Olha, aí eu comecei a destrinchar para Deus o meu currículo. É, como se fosse uma entrevista de emprego. É, coisa extraordinária. Aí eu comecei a falar, Senhor, eu fui, eu fui formado em contabilidade, eu fiz os meus estudos em colégios particulares, bons colégios, fui muito bem formado, eu fui gerente comercial, eu lia os contratos administrativos, eu fazia, acontecia, e eu não estou conseguindo entender essa palavra. A irmã falou lá, em 3 versículos, a irmã falou meia hora. Eu estou lendo o texto todo, não estou conseguindo falar 1 minuto. Me explica o porquê que eu não estou conseguindo. Aí o Senhor falou no meu coração assim: olha, olha em tua volta, olha em torno de você. Aí eu olhei. Olhei onde eu estava sentado no banco, no pátio, sozinho. Todo mundo já estava jantando, eu não quis jantar naquele dia. Aí, aonde você está? Falei, eu estou numa casa de recuperação, estou na casa do povo de Deus. Eu falei, disseste bem, a minha casa. E é a sua casa. Aí, e o que é a casa do povo de Deus? Falei, é uma casa de recuperação para dependentes químicos. Muito bem, é isso mesmo. E o que você está fazendo aí? Aí eu falei, eu estou buscando uma mudança de vida. Maravilha. E você acha, e olha, filho, aonde toda a sua inteligência te levou. Tudo isso que você me apresentou aí, olha onde te levou. Para a minha casa, para a casa do povo de Deus. Uma casa de recuperação para dependentes químicos que querem uma mudança de vida. E você quer uma mudança de vida? Eu falei, eu quero, Senhor. Aí ele disse no meu coração assim, então joga tudo que você acha que tem fora. Porque você está cheio de você, filho. Você está cheio de si.
Você precisa se esvaziar para que eu possa entrar, porque eu não estou conseguindo achar espaço dentro de você. Esvazie-se. Aí eu caí em si, né? Aí eu caí em si, aí comecei a chorar. Eu, Senhor, eu não sou nada, eu não sei nada. Eu, tudo que eu acho que eu aprendi, olha, é isso que você falou mesmo. Me levou para esse buraco que eu virei, né? Esse traste. Mas eu quero mudar de vida. Eu quero que tu transforma a minha vida. Transforma a minha vida, Senhor. Primeiro eu quero aprender a tua palavra, mas eu me esvazio. Me perdoa por todo o mal que eu fiz contra mim, contra os meus pais, contra os meus familiares e, sobretudo, contra ti. Com 15 dias, dentro daquela casa de recuperação, eu já tinha a maturidade de quem sabia falar com Deus, mesmo sem conhecer a Deus. Foi E ali, aí, foi a partir daquela palavra da daquela irmã, palavra que a irmã pregou. foi a partir daquele momento, quer dizer, não foi nenhuma palavra em especial, mas foi o que aquela palavra te levou a viver e experimentar. Verdade, verdade. O Senhor pode dar o dom que Ele quiser a quem quiser. E você, a partir dali, ficou atraído, então, se sentiu atraído para a palavra. Palavra. E E você aí, passou a ser você passou a ser um leitor da palavra de Deus? sim, sim. Aí ali, não, eu já lia. Eu já lia, mas não com aquela dimensão que eu fui ser depois. Você lia quando chegou? Quando eu cheguei, eu já fazia uma leitura, que nós tínhamos que fazer a leitura Ah, todos por os dias. obrigação. É. Aí, de repente, as irmãs pregavam, eu ia estudar. Eu ia fazer a leitura depois, eu ia dar uma pesquisada naquilo que a irmã leu para poder entender melhor. Mas aquela pregação da irmã, quer dizer, a semente estava sendo semeada, né? Estava sendo colocada no meu coração, e aquela pregação da irmã em 15 dias foi aqui, vamos dizer assim, jogou a água para regar aquela semente. Humberto, e a partir daí, o que aconteceu? Quanto tempo você ficou na casa? 1 ano, 365 dias. Então você pode dizer que você viveu a maior parte do tempo da sua estadia numa casa de recuperação, sendo formado por Deus? Foi um Sendo tempo de for- formação? Foi um tempo de formação. Eu digo para as Porque irmãs, se já com 15 dias você estava desse é, jeito, dali para frente foi só. foi só graça, mas só graça na cacetada também, né? Sim. Porque Deus vai corrigindo, eu tinha que ser quebrado. É uma coisa que eu quero perguntar depois, logo a seguir, mas para dizer assim, então eu não sabia desses detalhes da sua história. Dali para frente, quase que 350 dias, um ano inteiro, quase que começando do zero, mas já com gosto, com Com sabor, com gosto. uma graça Isso. extraordinária que você Um viveu. caminho, o Senhor está comigo. E Tá. aí, E aí vem uma naquela. coisa, o Humberto é assim, gente, se deixar ele conta tudo e fala tudo, e a gente não vai acabar isso aqui nunca, graças a Deus. Mas Humberto, me fala uma coisa, logo que a gente começa a caminhar, a gente começa por um lado, a acreditar que tudo é lindo, maravilhoso, o Sim, coração fica em festa, e aí a verdade. gente começa, quando começa de fato a caminhar, começa a encontrar pedras, tropeços, Ai, pessoas ai, ai. decepcionantes, pessoas difíceis no caminho. Verdade. Aí você, logo a seguir, você viveu decepção? Como é que você ouviu a Deus na hora das decepções? Olha, lá mesmo, né? Lá mesmo. Sim, lá. Porque são aqueles irmãos que estão ali para ajudar você. Eu falo sempre para os novos, agora eu vou lá visitar eles, falo, ame o seu irmão que te aponta os teus erros. Porque é através desses erros que são apontados que você vai sendo corrigido. E você vai procurando ser melhor. E você vai acertando. É isso mesmo. Foi As na. pedras que se bicam. O irmão que diz: o lugar da sua mesa está sujo, passa um pano.
Quem mandou você jogar esse papel de bala aqui no chão? Você não sabe que não pode? Recolhe. E isso vai te educando. Isso vai te educando. E ainda naquela ocasião em que Deus Mas falou não só comigo, isso, você também, no meio das religiosas, você deve ter encontrado gente que você não gostava, é natural. Você deve ter encontrado pessoas da fé que te decepcionaram. A é, própria fé, depois de um tempo, nos decepciona pelas pessoas, que ninguém é perfeito. não, até houve uma situação na minha recuperação, já por volta dos 9 meses, que já estava bem maduro, tanto que naquela época, já com 6 meses, eu já preparava as missas. As irmãs já me davam as leituras, eu não preparava o altar, nada, mas eu preparava as leituras, os leitores, escolhia os leitores, as músicas e tal, e passava para as irmãs, e aí preparava a liturgia, é, mesmo sem entender muita coisa, mas eu lia, eu estudava, eu queria ler, eu queria aprender, eu queria caminhar com Deus. E aconteceu com 9 meses uma situação de 3 internos se amotinaram ali para armar uma arapuca para mim. Era combinado. E aí eles armaram a arapuca, conseguiram êxito. E aí foram e apontaram o meu erro, que eu não tinha cometido, e apontaram para a irmã. Aí a irmã, poxa, 3 testemunhas, a palavra diz, né? Se o teu irmão errar, chama, corrige. Aí se ele não aceitar, vai chama outro. Né? Se ele não aceitar, ele nem falaram assim, chama um terceiro, não, chama logo a igreja, né? Chama a autoridade. Não, eles chamaram um terceiro. O terceiro também, aí combinaram tudinho. A irmã entendeu que eles estavam certos, porque eram 3 palavras contra a minha. Ridículo! Ridículo! Você dizer que você não fez, se tem 3 irmãos teus que estão dizendo que você fez. E aí? E aí eu disse assim: ridículo é a senhora, que é uma serva de Deus, não perceber que isso é uma arapuca do diabo. Isso é uma arapuca do diabo. Mas eu vou rezar, irmã. Eu vou rezar, porque eu sei que Deus está comigo. E Deus vai mostrar que eu estou sendo injustiçado. Mas algo maior pode acontecer comigo lá na frente que vai justificar isso que eu estou passando. E aí o que aconteceu? E aí que aconteceu que eu tomei o maior castigo, as reparações, né, as correções que a gente toma, o maior castigo de todos os tempos, Como é que foi? que eu não podia falar com nenhum dos irmãos internos, né, embora todos podiam falar comigo. E eu não podia ir mais para a feira, eu não podia ir mais para a missa fora, eu só assistia a missa dentro da casa. Ficou trancado, Eu sem falar com fiquei ninguém, sem ficar proibido de com tudo. ninguém, Isso durou quanto incomunicável. tempo? 3 meses, dos 9 aos 12 meses. Até a hora de sair. Até a hora de sair. Eu saí no castigo. E o que Eu saí no você castigo. fazia nesse tempo, então? Eu li a palavra. Eu falava com Deus, porque eu não podia fazer nada. Eu não fazia faxina, eu fui excluído de tudo. Nem atividade? Não, eu não tinha atividade nenhuma, eu era um nada. Era para Uau. me ser expulso. Era para eu ser expulso. Ou então para pedir para ir embora? Para pedir para ir embora. Mas eu falei, eu não vou embora porque eu não fiz isso. E aí um dos sujeitos, na verdade foi um indo embora, um atrás do outro, né? Aí o último que ficou, chegou para mim uma vez, sentou do meu lado, falou assim: tudo que a gente fez foi para derrubar você mesmo. A gente queria você fora daqui, mas você ainda vai me dar um pau para você ir expulso daqui, porque você sabe que se agredir o outro, vai expulso. Aí eu falei assim: rapaz, você mesmo vai pedir para ir embora. Você mesmo vai pedir para ir embora. Só que eu não queria que você fosse embora, porque Deus quer mudar você também. Foi muita maldade que vocês fizeram comigo, e eu não quero que vocês paguem por isso, não. Não quero, não. Eu quero que você aprenda a maldade que você faz contra o seu irmão, porque eu sou seu irmão.
E aí? E aí, o que aconteceu é que ele levou um tombo lá, que não foi. Eu não roguei praga para ninguém, e ele levou um tombo, quebrou a perna, se machucou, e arrumou lá outra coisa contra as irmãs, começou a falar mal das irmãs, e acabou que as irmãs decidiram que ele não podia ficar mais na casa e mandou ele embora. E o seu A- castigo acabou? não, não. Foram os três embora e o meu castigo continuou, porque, afinal de contas, o meu erro tinha acontecido. Né? Então eu estava pagando a minha pena pelo erro que eu cometi. Agora eles foram embora pelos erros que eles cometeram. Quanto tempo mais você ficou nessa situação? Aí os 3 meses, 90 dias, né? Até o último dia. E só depois que eu saí da casa que eu recuperei, aí que eu fui conversar, porque eu tive que fazer uma caminhada de cura e libertação, uma caminhada de perdão, porque eu não conseguia perdoar a irmã. Eu não conseguia perdoar a irmã, por isso que ela tinha feito, por esse castigo. Apesar de ter obedecido. É, eu não entendia. Poxa, mas é uma serva de Deus, que escuta Deus, que faz profecia, que tem dom de ciência, não vê que o diabo armou arapuca contra um filho de Deus? E aí você fez, depois que saiu, um caminho de cura? Não, lá mesmo. Lá mesmo. Porque foi numa formação, né, que eu falei com uma das irmãs, e a irmã falou, não, você tem que fazer uma caminhada de perdão, porque você tem que perdoar a irmã. E aí, você fez essa caminhada? E aí eu fiz essa caminhada, perdoei a Saiu? irmã. Quando terminou, aí saí ainda com a ferida, né? Eu sou humano. E aí, mas aí eu fui e falei a verdade para a irmã. Um O dia que você que tinha voltou. acontecido? Não, o que tinha acontecido, que foi uma armadilha e tal. A irmã falou, Humberto, eu sabia. Eu sabia. Só que eu não podia voltar atrás no castigo que eu tinha te dado, porque ninguém ia entender. Você quis pegar no pescoço dela. Falei, nossa, irmã, mas doeu tanto. Aí ela falou assim, o que que você fez esse tempo? Aí eu falei, irmã, eu fiquei lendo a Bíblia. Eu fiquei lendo a Bíblia, eu ficava adorando o Senhor das 7 da manhã até as 11 da manhã. E aí depois eu adorava o Senhor das 3 da tarde até as 7 da noite. E eu só adorava e lia a Bíblia. Aí ela, você fez isso? Aí eu fui, irmã, porque eu não podia fazer nada, então eu ficava perto do Senhor. Aí ela, você escolheu a melhor parte. Tá. E aí você saiu, você se restaurou, você, a partir disso, imagino que não voltou mais atrás. Não voltei mais atrás. Tá, então agora me diga, qual é a dica? Porque você viveu uma... Você passou por um funil apertado, apesar de ser grandinho. Verdade. É. Humberto, qual é a dica? Qual é a indicação para quem não escuta? A partir disso, você é um homem hoje, você já fala do jeito que você conta, a gente vê que você conversava com Deus, que você ouvia Deus, que acabou, seus ouvidos se destaparam, suas escamas caíram, você começou a ouvir essa voz, você começou a ouvir essa palavra. Mas muita gente está na cegueira, ou muita gente tem logo uma tendência de não ouvir. E essa palavra é forte. Não é? Qual é a tua grande dica? A grande dica é fazer silêncio. Fazer silêncio porque, na verdade, a gente faz muito barulho. E quando se faz barulho, não se escuta a Deus. A gente, mesmo em meio às nossas correrias, os nossos afazeres, a gente tem que fazer silêncio. Você faz silêncio? Eu faço silêncio. Quando? Eu faço silêncio até durante o meu trabalho. Até durante o meu trabalho. Eu estou trabalhando, está muito movimentado. E olha que o meu trabalho é mó barulheira, que passa carro toda hora, ônibus, barulheira. E aí hora de fazer silêncio. E aí eu paro e vou escutar o meu coração, porque é lá que Deus está. Tá, então você hoje tem uma prática. Você ganhou habilidade. Verdade. Mas você reza? Rezo. Você lê a palavra de Deus? Leio a palavra de Deus de mim.
Eu leio a palavra de Deus todos os dias de manhã, quando eu acordo. Todos os dias eu tenho o meu diálogo com o meu Senhor. Porque se eu não tiver o meu diálogo com aquele que me resgatou, aquele que me fortaleceu, que me educou, que me deu a sua palavra, que me deu o seu Espírito Santo, que me ungiu, que me mostrou que eu sou escolhido, que eu fui abençoado, seria muita ingratidão eu não conversar, aliás, eu vou esvaziar. Você tem uma amizade com ele. Verdade, tenho. Você é cotidiano e é natural, no E trânsito, não é é no trabalho. doloroso. E não é doloroso. Não sou santo. Não. Tenho as minhas misérias. Mas não é doloroso ser de Deus e ser amigo de Deus. Você hoje também pode dizer que Deus fala de diversas formas? Deus fala de diversas formas. Mas a gente tem que começar pela palavra, né? Ali, ouvindo, parece Isso, que a isso. antena vai se abrindo, não? Eu tive uma experiência, justamente, por exemplo, esse exemplo do castigo dos irmãos que eu sofri lá porque armaram contra mim. Eu tive uma experiência também dentro da própria igreja, com pessoas que também. A mesma experiência que eu sofri lá, eu sofri dentro da igreja, e que a gente tem a ilusão de achar que nós, por sermos da igreja, somos perfeitos e achar que todo mundo que está dentro da igreja é perfeito, mas todos nós estamos num caminho de perfeição. Estamos em formação. Alguns mais avançado, outros mais retardados, mas todos em processo de formação. E aí a gente vai ouvindo, escutando a Deus nessas situações. Eu passei por uma situação difícil fora da casa do povo de Deus. E aí, nessa situação que eu vivi, de querer abandonar a fé até, nesse dia, um padre Paulinho, um amigo, né? Padre, seu amigo também, padre Paulinho disse assim: essa noite eu quero dormir na sua casa. Posso, Humberto? Posso, Romilda? Aí, claro, padre. E aí o padre veio aqui para casa e ficou aqui, tomamos café da tarde, jantamos. De manhã nós tomamos café da manhã, o padre não abriu a boca. O padre não falava nada porque ele sabia que eu estava ferido. E aí ele não falava nada, eu também não falava nada. E aí eu falei assim, de noite, né, antes de acordar, de madrugada eu não conseguia dormir, aí eu falava: Senhor, me explica toda essa situação. Aí ele: você ainda quer explicação? Eu não trouxe um servo meu para ficar aqui na sua casa. E eu vi ali a presença do Cristo que veio dormir comigo, como foi encontrar com os discípulos de Emaús e quis ficar com eles. Falei: o Senhor ficou comigo, o Senhor quis ficar na minha casa. E aí, a partir dali eu falei: qualquer situação que eu passo, ah, tadinhos, Tá bom, me diga uma coisa. tadinhos, né? Você quer dar algum contato pro povo, quem quiser falar com você? Você hoje é um homem que testemunha o amor de Deus, que prega. Se você achar conveniente, dá o seu Facebook, o seu É, contato. eu tenho um testemunho de Deus, mas eu só não sou fiel. Porque se eu fosse fiel, eu já tinha escrito o meu livro, que Deus já mandou escrever, né? Mas eu sou preguiçoso. Mas eu tenho dado meus testemunhos aí pela igreja, né? Pelo povo de Deus, para todo mundo que se achega a mim, que a gente Qual é vai o contato? percebendo. Né? O meu contato eu vou dar o do e-mail, Tá. né? O meu e-mail é Humberto 100 100 Humberto 100 @ig.com.br. Humberto com H. Humberto com H. Humberto Isso. 100 @ig.com.br. Isso. Porque os Brigadão, outros meu são mais irmão. difíceis. Deus te abençoe, viu? Que beleza Amém. Deus falar abençoe contigo. você também. Falar para você que nos acompanha, se quiser, inscreva-se nesse canal, divulgue esse canal, a gente vai continuando trazendo esses testemunhos, esses homens de Deus aqui, tá bom? Um abração, fica com Deus. Obrigado. Obrigadão.